Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou a Fabiana. Vamos ler aqui o vídeo, vamos ver aqui o vídeo 1, leitura. Agora vamos primeiro à leitura do Novo Testamento, da palavra, e depois em outro vídeo a explicação com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos ler hoje Mateus 9, versículo 1 ao 38, a leitura. Mateus 9 fala sobre, primeiro versículo 9 de Mateus, o paralítico de Cafarnaum. E, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais maus em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Agora no versículo 9 fala sobre a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Querem não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Agora do capítulo 14, versículo 14 de Mateus 9, fala sobre o jejum. Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remindo de pano novo em veste velho, porque semelhante remindo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Versículo 18 do Mateus 9 fala sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe
e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Aí o versículo 27 de Mateus 9 fala sobre a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no os 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Versículo 35 de Mateus 9 fala sobre a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregaram o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pasto. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Finalizou aqui o versículo 38 de Mateus 9. Amém.